Filipenses capítulo 4, verso 2 ao 9, isso, diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, eram duas obreiras lá da igreja de Filipos, que vivam em harmonia no Senhor. Elas tinham brigado, irmãos, tinham quebrado o pau, essas duas mulheres. Aquilo que eu estava falando para você, mulher é uma bênção, né? E a gente não consegue viver sem elas. Mas essa Evódia e essa Sintique não era flor que se cheirasse, não. E Paulo escreve assim: eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês também, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais companheiros. Os seus nomes estão no livro da vida. Mesmo quando elas brigaram, mesmo quando elas discutiram lá, estava meio assim, Paulo chega a dizer: os nomes delas estão escritos no livro da vida. Aleluia por isso, né, amados? Deus não fica apagando o nome nosso no livro da vida, não, viu, amados? Deus não fica apagando, não, irmãos. Graças a Deus. Ele escreveu, está escrito. Você acredita nisso? Não? Então será que salva uma vez, salva para sempre? Não, peraí, aí já. O que ele escreveu está escrito, amados. Teu nome está escrito no livro da vida. Ele não depende das obras, para que ninguém se gabe. É pela graça. Não é pelo que você merece, não é pelo que você faz, mas é tão somente pela graça de Deus. Você não merece. Talvez eu também, talvez não, eu não mereço mesmo. Mereço menos ainda. Mas por causa da bondade de Deus, que não se explica, a gente é salvo. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não ao Facebook, não ao Telegram, não no WhatsApp. É para Deus. Que eu nunca vi, irmãos, pessoas colocam no WhatsApp, principalmente no Facebook, né? Ele conta a vida dele, as lutas dele, as dificuldades, os sonhos, os projetos, as decepções. Conta para Deus. Conta para Deus. É para Ele que você tem que deixar conhecidas as suas aptidões. É para Deus. O tempo que você perde tempo, no Facebook, escrevendo, aquele ditado todo assim, dobra o joelho, ou sentado, ou de pé, ou andando, ou lavando louça, como você quiser, mas apresente a Deus em oração, sempre agradecendo a Deus. Em vez de ficar falando mal de fulano, de Beltrano, agradece por ele, sempre agradecendo. Obrigado pela vida desse cara, obrigado pela vida dele, obrigado pela vida dela, mas agradeça a Deus por todas as coisas, sempre em oração. Ai, Jesus. Não andem ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, de louvor,
Pensem nessas coisas. Tem que pensar em coisa boa, amado. Não fica pensando em coisa ruim, não. Tem gente que só fica pensando bobagem. Tem um ditado que diz aí fora que cabeça vazia é a oficina do diabo. Fica pensando bobagem. Lembra de Davi? O rei Davi? Quando estava lutando na guerra lá, Deus abençoava, Deus falava com ele, Deus fazia e acontecia. Aí quando ele falou, não, vou ficar aqui no palácio, que eu passeando no templo aqui, vou vestir minha roupa de rei, vou ficar aqui passeando no palácio. O que aconteceu com ele? Ele olhou lá no banheiro do vizinho, não foi nem pela fechadura, mas foi pro telhado, viu Betseba, acabou a alegria de Davi. Então, mas mente vazia não presta. Ocupa ela com coisas boas. Não fica pensando em se vingar. Não fica pensando em coisas ruins, nas más notícias, as pessoas que se machucam. Não fique maquinando. Não. Pense em coisas boas. Quer uma dica? Eu vou morar no céu. Eu posso ver aquelas ruas, aquelas praças, aquela mansão celestial que o Senhor tem preparado para mim. É lá que eu vou morar. Você vai ver que você vai se alegrar, você vai dar glória a Deus, você vai começar a falar em línguas, cheio de alegria, cheio de alegria. Ocupa a tua mente com coisa boa. Para de pensar no teu pastor, que as pessoas pensam no pastor, só pensa mal do pastor. O pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor não fez isso, o pastor não faz aquilo. Faça o contrário, agradece a Deus. Eu sei que meu pastor não é grande coisa, mas louvado seja Deus pela vida dele. Muda essa perspectiva de visão. Ponham em prática. Está lá no verso 9 lá. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. É Paulo que está falando, tá, Márcio? Não é eu não, é Paulo. Que viram em Paulo. E o Deus de paz estará com vocês. Pratique. A palavra de Deus não pode ficar somente no externo, aquilo que é externo, não, a gente tem que praticar ela, tem que vivenciar ela com todas as nossas forças. Mas pratique. A palavra de Deus, ela sempre vai dar um desafio para nós. Ela sempre vai desafiar. E os desafios não são fáceis muitas vezes de se cumprir, não. Não é não. A palavra nos desafia coisas grandes, que é difícil muitas vezes para nós. Senão não seria um desafio. Aí seria fácil para se cumprir. Mas a palavra de Deus é um desafio para nós praticarmos. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, a tua presença se faz real nesse lugar, Senhor. A alegria, Senhor, que alcança o nosso coração, Pai amado, me faz crer que o Senhor se faz presente nesse lugar. Essa alegria que contagia o nosso coração, sobe a nossa mente, sobe ao nosso corpo, a nossa alma, Senhor. Essa alegria que nos constrange, essa alegria que nos faz movimentar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é ministrada em nossos corações. Dai-nos força, dai-nos graça, Senhor, para que venhamos verdadeiramente praticar a tua palavra, para que verdadeiramente nós venhamos aceitar, Senhor, o desafio que é a tua palavra em nossas vidas, em nosso ministério, em nosso casamento, na nossa vida do cotidiano. Dá-nos força, dá-nos uma capacidade sobre-humana, Senhor, uma capacidade divina, para que possamos com sabedoria, Senhor, meu Deus, a aceitar os teus desafios e fazê-lo cumprir em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Eu creio sim, Pai amado, que o Senhor já falou ao meu coração, falou também ao coração dos meus irmãos, através do teu louvor. Mas eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós, ó Deus. Eu creio que o Senhor tem mais para mim e para o teu povo. Que nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. No nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que rouba
dos nossos corações, dos nossos ouvidos espirituais, a tua palavra. Leva cativo, Pai amado, a cada coração que aqui está. Leva cativo a cada pensamento, Pai amado, em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que lhe rouba a tua presença, caia por terra, no nome de Jesus. Sai preocupação, sai medo, sai dívida, sai dúvida, no nome de Jesus. Que o povo verdadeiramente seja livre para ouvir e obedecer a tua palavra de bom grado. Assim nós cremos no nome de Jesus, amém. Meus amados, nesta manhã, na qual nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, o que é um motivo de alegria para nós. Sempre digo para os irmãos que isso daqui é um momento do qual nós estamos ensaiando, estamos preparando. Ô Ana, é teu pai que está aí? Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe você. Eu não lembro o nome dele. Hã? Albertinho? Então, pertinho está o Senhor. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Faz tempo que ele não consegue comparecer na igreja, mas os irmãos têm levado a ceia lá, ministrado a ceia para ele lá. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nessa manhã, amados, nós estamos aqui reunidos para mais um ensaio daquilo que está para acontecer lá no céu. Amém? A gente vai ensaiando, um dia vai ficar bom. Quando ficar bom, a gente vai colocar em prática lá no céu. A ceia é um momento da igreja, é um momento para os irmãos, um momento para os crentes em Jesus. Assim nós queremos. A ceia não é para qualquer um. A ceia é para quem crê. A ceia é para quem verdadeiramente faz parte da família de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia, lembra? Na noite de quinta-feira, ele instituiu a ceia. Quem estava com ele? Somente os apóstolos. 12 apóstolos estavam com ele. Depois um teve que sair de fininha porque não estava bem com ele. Foi Judas. Mas ele tinha mais de 70 discípulos que o acompanhavam, que estavam com ele. Mas na ceia, somente 12 estavam com ele. Então existe uma particularidade da parte de Deus para aqueles que participam da sua mesa, participam da ceia do Senhor. Então, meu amado, se você tem o privilégio de participar da ceia do Senhor, é porque Deus tem um particular com você. Você crê nisso? E amados, quero dizer para vocês que não foi num domingo que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Foi numa manhã de domingo. Foi numa manhã de domingo. Depois de uma sexta-feira angustiante, uma quinta-feira angustiante, onde ele já começou a sofrer antecipadamente, porque ele sabia o que esperava, sabia o que lhe aguardava. E na sexta-feira, o seu martírio começou de madrugada e foi até meio-dia, no momento que ele foi crucificado, e ficou na cruz até 3 horas da tarde, mais ou menos, até morrer. Sufoco que ele passou. Mas no domingo, primeiro dia da semana, de manhã, a pedra foi rompida e Jesus ressuscitou. Aleluia, alegria. Eu acredito que houve uma alegria naquele momento. Os anjos se alegraram, os seus discípulos, os seus apóstolos se alegraram posteriormente, mas foi no domingo que houve uma grande alegria no coração daquelas pessoas, porque até então eles estavam com medo, até então eles estavam entristecidos, porque se fizeram isso com o mestre, quem dera nós. Se caçou e matou o pastor, quem dera as ovelhas. Tanta verdade que eles se trancaram dentro do quarto e ficaram presos lá, com medo. Quando Jesus chega, entra no quarto que nem um fantasma. Um quer pular a janela, outro quer quebrar a porta, quer arrebentar a porta, outro quer esconder debaixo da mesa, que é um fantasma.
Eles não esperavam para aquele momento. E o que Jesus falou para eles? Paz seja convosco. Aleluia. Eles ouviram a voz do mestre, sabiam que era ele. Houve um momento de alegria, de euforia no coração daquelas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Alegria. A alegria. Paulo chega a dizer lá no verso 4, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre, não é de vez em quando. Alegrem-se sempre, não é quando der. Alegrem-se sempre, não é quando tudo vai bem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi: alegrem-se. Quero falar sobre a alegria do cristão, a alegria do crente. Será que dá para a gente ser alegre constantemente? Kátia, vos pergunto. Será que a gente consegue ser alegre 24 horas por dia? George, você sabe dizer se a tua esposa é alegre com você? Deixa para lá. Alegria. Será que a gente é algo constante, permanente? A palavra de Deus é imperativa. Alegrem-se. Alegrem-se. Ele não diz: quando der para vocês ter uma risadinha, vocês dão uma risadinha. Quando dá para você ser um pouquinho alegre, seja alegre. Não. Ele diz: alegre-se, sempre é imperativo. É um mandamento. A alegria na vida do cristão é um mandamento. Mandamento. E se nós não somos alegres, se é um mandamento, nós estamos em pecado. Segundo a palavra de Deus, é impossível o crente não ser alegre. Segundo a palavra de Deus, pelo que Paulo nos orienta, sede sempre alegres. Sempre alegres. A alegria que Paulo faz aqui, a forma da qual ele coloca, de forma imperativa, é a mesma forma da qual Malaquias coloca lá o dízimo. Trazei. Está mandando? Não está mandando? Está mandando ou não, igreja? Trazei. Alegrem-se. Está mandando. Manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Eu tinha esquecido isso. É um mandamento. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, se Paulo, homem de Deus, diz, manda com que nós sejamos alegres sempre, é porque dá para ser alegre, amados. Deus falou para Abraão: Abraão, ser perfeito. Foi que Deus falou para Abraão? Ser perfeito na minha presença. O homem consegue ser perfeito? Mas Deus mandou ele ser perfeito. Se ele mandou, é porque dá para ser perfeito. É verdade que quando você chegar à unidade de varão perfeito, você foi arrebatado. Então continue assim em obra, assim que é melhor. Você dá um tempo aí. Então a alegria, amados, é um mandamento. E eu quero dizer para você que a alegria no Senhor é um mandamento. Quem tem Jesus é alegre. Quem não tem Jesus não é alegre. Porque Jesus é a nossa alegria. Alegre-se no Senhor. Ou seja, então a nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não é momentânea, porque a nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré.
Ele é a tua alegria, meu amado. Ele é a nossa alegria. Ele pode todas as coisas. Ele é o teu redentor. Ele é o teu salvador. Ele é o teu consolador. Ele é a tua alegria. Ele pode restituir tudo, todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o transformador. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele é Rei, Ele governa em todas as coisas. Jesus. E Ele é a nossa alegria. O nosso Deus, amado, é um Deus tremendo. Eu estava lendo sobre segundo Samuel, capítulo 10, se não me engano, onde quando vinha Davi com os seus soldados, ele vinha de uma batalha, ele vinha de uma guerra, chegou cansado, e quando ele chega na sua cidade, Ziglac, chega lá, estava tudo queimado, tinham levado tudo dele, as mulheres, as 2 mulheres que ele tinha. Ele ficou inconformado. Ele devia ter dado graças a Deus, as 2 mulheres, mas ele ficou inconformado, ficou bravo, ele ficou triste, abatido, e ele ouviu um murmúrio, o povo já murmurando: vamos apedrejar Davi, que é por causa dele, ele que está me conduzindo, ele é o responsável por essas coisas. Davi coça a cabeça e ele ora a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás desses bandidos que saquearam os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas mulheres, os nossos bens, ou eu vou me dar por vencido, ou eu vou deixar com que tudo isso aconteça? O que eu faço? Reage, Davi. Deus disse a ele: reage, Davi, porque certamente você alcançará esses bandidos, e certamente eu te restituirei todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de restituição. Nosso Deus é um restituidor. Ele pode restituir a tua alegria, Ele pode restituir o teu casamento, Ele pode restituir as suas finanças, Ele pode restituir a tua saúde. Nosso Deus é um Deus restaurador. Mas na vida, amados, existem alguns momentos que a gente passa na vida que é complicado, que tentam nos roubar essa alegria que nós temos, tentam nos surrupiar essa alegria que é Cristo em nós. Eu quero falar aqui, amado, um dos ladrões da alegria. Esse título aqui foi do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, esses 4 livros que ele escreveu, dando referência a esse tema, os ladrões da alegria. Eu fiz aqui um esboço rápido desses livros, dos quais eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que rouba a nossa alegria, aquilo que muitas vezes tenta nos roubar de Jesus Cristo, nos tirar da presença de Deus. Se a alegria é um mandamento, se a alegria é imperativo na vida do cristão, então ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Quando a Bíblia fala de sermos felizes, não é você ser que nem uma hiena. Não, nada disso. É satisfação no coração, é satisfação na alma. Alguns ladrões que tentam muitas vezes roubar as nossas alegrias, um desses ladrões se chama circunstâncias. Paulo chega a dizer lá em Filipenses 1,12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Aí se a gente perguntar para Paulo, o que aconteceu, Paulo, com você? O que foi que aconteceu na tua vida? Porque as circunstâncias da vida, amados, ela não avisa que vem, não. As circunstâncias da vida, ela vem de uma hora para outra. Eu costumo dizer para os irmãos que a vida da gente é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe do dia amanhã, ninguém sabe o que estava acontecendo daqui uma hora. Você pode até se programar. Lá em casa agora já tem uma picanha preparada.
Lá em casa tem um almoço preparado, macarronada da mama que está preparada para mim, daqui uma hora eu vou comer. Daqui quase uma hora. Você não sabe se vai acontecer realmente do jeito que está programado, porque a vida da gente nos traz surpresa. Quem espera passar pelo desemprego? Quem espera passar por uma enfermidade? Quem espera se quebrar financeiramente? Quem espera passar por umas atribulações no meio do casamento? Você casou para ser feliz ou não? O que aconteceu com Paulo? Paulo, o que aconteceu com você, Paulo? Quero que saiba, irmãos, que é aquilo que me aconteceu. O que aconteceu com Paulo, mas foi abandonado na sua terra natal, passou por tribulações, foi chicoteado, seu navio naufragou, foi mordido por uma cobra, dando tanta paulada em Paulo, tanta pedrada em Paulo, que jogaram ele para fora da cidade, para os cães comer ele. Tanta coisa atingiu esse homem, tantos flagelos aconteceu na vida desse homem, fatalidades que muitas vezes acontecem também na nossa vida, circunstâncias da vida. Eu vejo para minha irmã, quando eu olho para minha irmã que estava falando para vocês, quando eu olho para alguns anos atrás, quem imaginava acontecer isso com ela? Quem esperava que acontecesse isso com ela? São circunstâncias da vida. Isso muitas vezes tenta roubar a nossa alegria, as brigas no meio do casamento, os nossos filhos muitas vezes nos decepcionam. Aquele filho que você criou com tanto cuidado, com tanto carinho, tanto amor, se esforçou para fazer uma faculdade, se esforçou para... A nossa obrigação como pai é essa, mas a gente faz isso com carinho, não por obrigação. Mas chega numa certa idade, ele se desbanca, vai para um lado, vai para o outro, vai para os caminhos dos quais você jamais preparou para ele. Isso nos decepciona. São as circunstâncias da vida. Paulo também passou por essas situações, circunstâncias da vida. Isso tenta roubar a nossa alegria. Mas eu vejo na vida de Paulo um homem cheio do poder de Deus. Eu vejo na vida de Paulo um homem cheio da graça de Deus. Que o cargo que ele ocupou como ministro do Evangelho, passar pelo que passou e ainda alcançar a vitória, manter-se firme na fé, tem que ser um homem cheio de Deus, tem que ser uma mulher cheia de Deus, porque as circunstâncias da vida muitas vezes tentam fazer nos desanimar, nos roubando a alegria de servir a Cristo. Tem um escritor de um livro, ele relata que ele era criança e ele viu a sua mãe tricotando. Eu lembro que minha mãe usava um negócio redondo que fazia tricô. Você lembra, Betânia? Não sei se você chegou a ver. Hã? É o quê? Bastidor? É bastidor? É? Então existe mesmo, né? Não é coisa da minha cabeça. Era um negócio redondo, assim, que eu lembro que minha mãe fazia tricô. Ficava tudo trançado o pano ali, ficava... E esse escritor, ele relata que ele estava vendo a mãe dele, criança, ele é criança vendo a mãe, ele sentado no chão e a mãe tricotando aquele pano. Ele olhava por baixo e não entendia nada do que estava acontecendo. Por quê? Aquelas pontas tudo puxadas, aqueles nó, aqueles rolos. Ele olhava, o que minha mãe está fazendo? E ele questionou a sua mãe. Falou: mãe, você está fazendo tudo errado, mãe. O negócio está tudo errado, bagunçado, estou olhando aqui um pedaço de fio para um lado, nó do outro, nó daqui, nó dali. Eu não estou entendendo o que você está fazendo. A mãe dele tão carinhosamente, catou esse menino e colocou no seu colo. Falou: olha aqui. Sentado no colo, ele olhou, e ele pôde ver o que ela estava fazendo. Viu as flores das quais ela estava tricotando, as folhas das quais ela estava tricotando, a árvore da qual ela estava tricotando. Aí ele entendeu o que a mãe estava realizando, o que a mãe estava fazendo. Nós muitas vezes também nos sentimos nessa mesma posição, não estamos entendendo o que está acontecendo. Por quê? A nossa perspectiva é de um ângulo diferente. Quando olhamos, estamos aqui embaixo, olhamos e não entendemos, não compreendemos. Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Qual é o propósito? O que eu fiz para merecer tanta coisa?
Porque nós não entendemos, porque vemos da perspectiva humana. Mas um dia você vai sentar no colo de Deus. Um dia você vai sentar no colo dele, e ele vai fazer a mesma coisa com você. Filho, olha lá, talvez você não entendeu o que eu estava querendo fazer, mas o que eu estava querendo produzir na tua vida, o da pobre, era eu quem estava conduzindo, era eu que estava dirigindo, era eu que estava te guiando, era eu que estava te sustentando. Mas somente quando nós passamos a ver pela perspectiva de Deus, nós vamos entender o agir e as circunstâncias da vida de Deus. Paulo, um homem que servia a Deus, um homem temente a Deus, um homem cheio de Deus, passou por todas as tribulações que passou, e não se achou direito nenhum, porque ele fez isso ou porque fez aquilo. Nós muitas vezes achamos que somos cristãos. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu vou lá, eu dou o dízimo, eu vou lá, escuto o pastor falar, eu vou lá, eu canto, eu não mereço passar por isso. Senhor, você esqueceu de mim. Senhor, você está me tratando de uma forma errada. Senhor. Paulo nunca pensou assim, porque ele tinha uma visão, e a perspectiva dele não era uma visão humana, a perspectiva dele era uma visão divina, era uma visão de Deus. Mude a perspectiva da tua visão. Se você está passando por uma situação difícil, um momento complicado, mude a tua perspectiva. Deixe de olhar com os olhos humanos e olhe com os olhos de Deus, e você vai entender o agir de Deus, o propósito de Deus, e a alegria no teu coração vai ser restaurada no nome de Jesus. Circunstâncias da vida, todos nós estamos sujeitos a ela. Não tem bom, não tem Pedro, não tem Maria, não tem José. O mal vem para todos. O mal vem, o dia mal vem. Efésios capítulo 10, também o mal, o dia mal vem para nós. Uma hora ele chega e tenta nos roubar a nossa alegria. Jó, um homem, perdeu tudo, mas quem estava guiando a vida dele era Deus, amados. Deus tinha proposto a vida daquele homem. Ele chega até a amaldiçoar o dia da sua vida, o dia do seu nascimento. Nós também muitas vezes falamos bobagem também para Deus. Mas quero dizer que Deus, quero dizer para você, meu amado, que Deus está no controle de todas essas coisas. O que Ele está fazendo agora talvez você não entenda, mas lá na frente você vai entender em nome de Jesus. Perspectiva de vida. São ladrões do nosso coração, ladrões da nossa alegria. Outro ladrão, não, amados, que nos rouba a alegria, são pessoas. São pessoas, não são coisas que nos roubam a alegria. São pessoas. E vou dizer para você, que é a pessoa que está mais perto de você, aquela que está mais próxima de você, que às vezes também te rouba a tua alegria. Porque, amados, a gente há de entender uma coisa. Vamos chegar aqui no consenso. Você machuca pessoas ou não? As pessoas me machucam, eu também machuco pessoas, e sou bom nisso. Não, meu, sou não. Mas isso é natural. Às vezes você está com giraia, pode dizer que está com outra coisa, né? Está sangue a flor da pele, fala coisas que as outras pessoas se sentem machucadas, se sentem ofendidas. Pessoas nos machucam. Pessoas muitas vezes tentam nos roubar a nossa alegria, a nossa comunhão, o desejo, a vontade de louvar e cantar e ler a palavra de Deus. Pessoas nos roubam muitas vezes. Mas uma coisa a gente tem que botar na nossa cabeça, nossa mente: o perdão é uma prática. Viu o que aconteceu com Evódica e Sítique? As duas quebraram o pau na igreja de Filipos. Quebraram o pau lá. Essas irmãs, olha, que Paulo teve que intervir, que a coisa estava feia lá. Domingo que tinha cantina, quando tinha cantina, era a City que cuidava da cantina, a Evódica não vinha, não, foi eu. Quando era a Evódica que cantava na igreja,
A Cintia falou, não. Estava um racha, porque não se perdoava uma outra. Estavam bronqueadas um com o outro, duas irmãs. Eu sei que aqui, nesta igreja, não tem dessas coisas. Vou profetizar aqui em nome de Jesus. Onde tem pessoas, amados, onde tem pessoas, tem pessoas. E não tem jeito de escapar delas. Da mesma forma que você machuca, muitas vezes você também é machucado. Mas uma coisa que nós devemos desenvolver é o perdão. Perdoar não é humano, perdoar é divino. Perdoar é divino. A gente perdoa porque a gente é bonzinho? Não. É o sentimento de Deus, é graça de Deus. E a gente deve perdoar as pessoas que machucam a gente? Deve. Irmão, eu estava lendo aquela parábola. Acho que é Mateus capítulo 18, se não me engano, que fala do rei que perdoa o seu devedor. Hã? Lucas 18. É. E conta essa parábola. E essa parábola, que para mim não é uma parábola, é uma hipérbole, ou seja, um exagero. Jesus está mostrando um exagero, coisa que é impossível acontecer. Fala que ele leva para o seu senhor 100 denários. Acho que é 100 denários. 100 denários. Ah, está aqui, ó. Eu peguei, quando eu estava lendo lá naquela Wikipédia, eu vi que, aí a gente acaba entendendo o que quer dizer aquela parábola, essa hipérbole, que é essa passagem. Um devia 10.000 talentos para o rei, para o seu senhor, e o conservo dessa pessoa devia 100 denários. Eu fui buscar transformar os valores. A Wikipédia, ela dá direitinho esses valores, para a gente poder ter uma noção daquilo que Jesus está falando, trazendo para os nossos dias e miúdos hoje, amados. Se você quiser, você vê lá na Wikipédia, tá? Não vou falar em detalhes para você não. Vai ler, vai estudar se quiser. Mas 10.000 talentos, que é aquele que devia para o seu senhor, hoje seria em torno mais ou menos aí de 3 bilhões de dólares. Quem fala isso é a Wikipédia. Você achar que estou mentindo sozinho, você está mentindo lá é a Wikipédia, tá? Mas esses 10.000 talentos que esse homem devia para esse homem, 3 bilhões, Rogério, de dólares. Se você transformar em real, é dinheiro que não acaba. O Lula não tem esse dinheiro para pagar. Hã? Quanto? 10 milhões? Bilhões? 10 milhões, 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Por isso que é uma hipérbole, é impossível pagar. Não tem como pagar. E sabe quanto que é 100 denários? 5.000 dólares. Olha a diferença da dívida de um para o outro. Aquele que tinha para receber 3 bilhões de dólares, perdoou a dívida. Agora aquele que tinha para perdoar a dívida de 5.000 dólares, ele não perdoou. A discrepância. Sabe que a gente consegue pagar uma dívida de 3 bilhões de dólares? Não consegue. É impagável. Assim também é a dívida da qual Deus se perdoa. Porque a tua dívida com Deus ela é impagável. Porque Jesus fala assim, ó, assim Deus vai fazer com vocês, se vocês não perdoar aqueles que te ofendem. Porque nossa, não tem como pagar. Aí que a gente cai na realidade, entende o que é o perdão. É impagável. O nosso perdão, nossa dívida para com Deus é impagável também. E é uma prática, amado, da qual Deus deu para nós, para que nós venhamos imitá-lo.
Jesus foi esbofeteado, foi crucificado, levou bufetada na cara, e lá na cruz, o que ele fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdão. Pessoas nos machucam, e a gente tem que praticar o perdão, a prática do perdão. Ele não merece? Não. Você também não merece perdão. Eu também não mereço perdão. A minha dívida é impagável com Deus, mas Ele me perdoa. Perdoa teu irmão também. Pratique o perdão. A falta de perdão, amados, traz enfermidade. A falta de perdão nos traz doença. E eu vou falar para você, é o pior inimigo que você tem. Quando você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar 1 litro de veneno, achando que aquela pessoa vai morrer. Quem vai morrer? Hã? Quem está bebendo 1 litro de veneno, não é? Isso é falta de perdão. Perdoa. Pessoas tentam nos roubar a nossa alegria, tentam nos roubar a nossa comunhão, tentam nos roubar o prazer de estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus com alegria. Pessoas fazem isso. Não são coisas, mas pessoas. Mas para quê? Para que você pratique aquilo que Deus de exemplo para você. É o perdão. Aprenda a perdoar teu irmão. Aprenda a conviver com pessoas. Entenda o teu irmão. Busque entender o teu irmão. Ele está com cara feia. Vai ver porque ele é assim mesmo. Agora você vai implicar com ele por causa da cara feia dele? Né, Dolores? Baldinho então nem fala. Não, a gente está passando por uma situação difícil. Brigou com a mulher essa noite. Dormiu no chão, dormiu no sofá, não sei. Compreenda o teu irmão, busque entender o teu irmão. Seja compassivo com o teu irmão, seja paciente com o teu irmão. Aprenda a perdoar. Aprenda a entender as pessoas, porque elas são igualzinhas a você, porque você também machuca pessoas, porque você também ofende pessoas. Aprenda a perdoar teu irmão. São circunstâncias. É um dos ladrões que nos salva, que nos tentam roubar a nossa alegria. Circunstâncias da vida, pessoas. Outra coisa que tenta roubar a nossa alegria é dinheiro. Oh, dinheiro. Paulo chega a dizer assim: o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho de que é vergonhoso, e só pensam naquilo que é terreno. Eu quero, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer a diferença. Dinheiro, amados, é o motivo de discussão em muitos lados. Dinheiro é o banquete de muitas mesas, muitas sobremesas e muitas mesas de muitos lados. Discussão do dinheiro. Não importa se ele tem muito ou se ele tem pouco, se não tem nada, ele vai discutir sobre o dinheiro. Na tua casa aconteceu isso alguma vez? Não? Só na minha? Aí também aconteceu também? Aleluia. Pensei que era só eu que acontecia na minha casa. Aquela fartura. Irmãos, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro é uma maldição. Como pode? É bênção ou maldição? Dinheiro é uma bênção quando você tem domínio sobre ele. O dinheiro é uma bênção quando você faz ele trabalhar a teu favor. Ele é uma bênção, porque não é ele que te conduz, é você quem conduz ele. Tem muitos casamentos que se desmancham, tem muitos casamentos que se desfazem, pessoas brigam por causa de dinheiro. Dinheiro é espiritual, dinheiro é mamão, e mamão exige um altar, mamão exige um sacrifício, e muitas pessoas lutam por ele, brigam por ele, aí ele passa a ser maldição.
A Bíblia chega a dizer que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que faz de tudo por causa do dinheiro. Deixa a família, deixa o ministério, deixa de vir na igreja. Não, tem que trabalhar. Não, que eu tenho que ganhar dinheiro. Não, por causa do dinheiro. Vou dizer uma coisa para você, amados. Pessoas aqui, talvez da minha idade, saibam e me entendam, preciso correr. Há uns 50 anos atrás, 70 anos atrás, mais ou menos, não sei, 100 anos atrás, sei lá. Não é da minha época, lógico, né? Mas as pessoas trabalhavam menos. Um pai de família sustentava a casa dele e tinha 10, 12 filhos. É um negócio de... Não sabe? Oh, Jesus. Verdade, irmãos. As pessoas trabalhavam menos. Um pai sustentava a família. E era caso de orgulho. Lá em casa quem trabalha sou eu. Lá quem em casa quem bota pão na mesa sou eu. Isso orgulhava disso. E era normal. Era normal uma mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Era normal. A mulher dá banho, dá comida, hoje, tudo terceirizado. Mas com o passar do tempo, um só já não é o suficiente, é os dois que têm que trabalhar. É ou não é, irmãos? Os dois têm que trabalhar, porque você não dá conta. É prestação disso, é prestação daquilo, é prestação daquele outro, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar. Por quê? Uma sobrecarga que é colocada sobre nós. E quem faz isso? A sociedade, a economia. E a gente cai nela. Vou dizer para você que as empresas que existem hoje, tem empresas, irmãos, que são mais ricas que países. Você acredita nisso? Eu não sei se a Toyota, ela tem mais dinheiro, parece que a Ásia. Acho que é a Toyota, mais rica do que um país, uma empresa. O dinheiro está na mão de poucas pessoas. O grosso, 70% do dinheiro grosso está na mão de poucas pessoas. E essas empresas são máquinas que trabalham 24 horas e faz com que você trabalhe 24 horas por dia, porque elas produzem e você precisa consumir, precisa gastar. E elas não querem saber se você tem família, elas não querem saber se você precisa ir para a igreja, elas não querem saber, não querem saber. Ela quer o dela, mamão, dinheiro. Por isso, meu amado, o dinheiro muitas vezes tenta roubar a nossa alegria. Ao invés de você ser escravo dele, seja senhor do teu dinheiro. Governa ele com sabedoria. Peça santidade ao Senhor, porque o dinheiro é espiritual, mas se Jesus chamou de mamão, é porque tem alguma coisa nesse meio. Mamão é um Deus da riqueza, é um Deus. E ele tem um altar, e ele exige sacrifício. Por isso, meu amado, vai o conselho: não se deixe dominar pelo dinheiro, domine ele, faça ele trabalhar a teu favor, faça ele trabalhar enquanto você dorme. Descansa, confia, porque o teu Senhor, o teu Deus, que é Jesus Cristo, é provedor de todas essas coisas. Mas seja sábio, seja sábio. E por último aqui, amados, ansiedade. É o último ladrão. Ansiedade mata. Quem está empregado tem medo de ficar desempregado. Quem está trabalhando na empresa, ai, se meu irmão está embora, eu estou na roça, tanta conta para pagar, tanto sapato tem em casa, tem que pagar aquele sapato, o cartão estourou tudo. O que está desempregado, rapaz, se não arrumar emprego, eu estou na roça. Ansiedade, preocupação com o dia da manhã. Tem pessoas que deixam de viver hoje, porque está preocupado com amanhã. Sabe quando amanhã vai chegar? Nunca. Amanhã nunca chega mais. Parou para pensar?
O amanhã nunca vai chegar. O amanhã, que era ontem, é hoje. E o amanhã de hoje? Amanhã, acabou, nós estamos lá. Tem pessoas que deixam de viver o presente, deixam de viver bem com a família, deixam de passear com a família, deixam de comer bem com a família. Está preocupado. Está preocupado com as coisas do amanhã. Ansiedade. Lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você também, Clícia. Em nome de Jesus, que está com o barrigão. Ele cuida de você, meu amado. Confia nele. Jesus é bom. É nós que muitas vezes tem que colocar o pé no chão. Deus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para você. Descanse teu coração e fique em paz. Em nome de Jesus, amado, não deixe que nada dessas coisinhas para roubar a tua alegria, que é Jesus, teu coração. Pelo contrário, vamos fazer que nem a Polícia Federal está fazendo agora aí. Está botando todo mundo na cadeia. Vamos pôr também esses ladrões de alegria na cadeia. Vamos aprisioná-los, vamos repreendê-los em nome de Jesus. Aquilo que tem roubado a tua alegria, aquilo que tem roubado a tua comunhão, o desejo de estar na igreja, o desejo de estar louvando a Deus. Em nome de Jesus, vamos prender esses ladrões aí, botar eles na cadeia. Amém, igreja? Acharam aí umas Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 2 ao 9. Isso. Diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, eram duas obreiras lá da igreja de Filipos, que vivam em harmonia no Senhor. Elas tinham brigado, irmãos, tinham quebrado o pau, essas duas mulheres. Aquilo que eu estava falando para você, mulher é uma bênção, né? E a gente não consegue viver sem elas. Mas essa Evódia e essa Sintique não era flor que se cheirasse, não. E Paulo escreve assim: eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês também, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais companheiros. Os seus nomes estão no livro da vida. Mesmo quando elas brigaram, mesmo quando elas discutiram lá, estava meio assim, Paulo chega a dizer: os nomes delas estão escritos no livro da vida. Aleluia, por isso, né, amados? Deus não fica apagando o nome nosso no livro da vida, não, viu, amados? Deus não fica apagando, não, irmãos. Graças a Deus. Ele escreveu, está escrito. Você acredita nisso? Então será que salva uma vez, salva para sempre? Não, peraí, aí já. O que ele escreveu está escrito, amados. Teu nome está escrito no livro da vida. Ele não depende das obras, para que ninguém se gabe. É pela graça. Não é pelo que você merece, não é pelo que você faz, mas é tão somente pela graça de Deus. Você não merece. Talvez eu também, talvez não, eu não mereço mesmo. Eu mereço menos ainda. Mas por causa da bondade de Deus, que não se explica, a gente é salvo. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não ao Facebook, não no Telegram, não no WhatsApp,
é para Deus. Que eu nunca vi, irmãos, pessoas colocam no WhatsApp, principalmente no Facebook, né? Ele conta a vida dele, as lutas dele, as dificuldades, os sonhos, os projetos, as decepções. Conta para Deus. Conta para Deus. É para Ele que você tem que deixar conhecidas as suas aptidões. É para Deus. O tempo que você perde tempo, no Facebook, escrevendo, aquele ditado todo assim, dobra o joelho, ou sentado, ou de pé, ou andando, ou lavando louça, como você quiser, mas apresente a Deus em oração, sempre agradecendo a Deus, em vez de ficar falando mal de fulano, de Beltrano, agradece por ele, sempre agradecendo. Obrigado pela vida desse cara, obrigado pela vida dele, obrigado pela vida dela, mas agradeça a Deus por todas as coisas, sempre em oração. Ai, Jesus. Não ande ansioso por causa de alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, de louvor, pensem nessas coisas. Tem que pensar em coisa boa, amado. Não fica pensando em coisa ruim, não. Tem gente que só fica pensando bobagem. Tem um ditado que diz aí fora que cabeça vazia é a oficina do diabo. Fica pensando bobagem. Lembra de Davi? O rei Davi? Quando estava lutando na guerra lá, Deus abençoava, Deus falava com ele, Deus fazia e acontecia. Aí quando ele falou, não, vou ficar aqui no palácio, que eu passeando no templo aqui, vou vestir minha roupa de rei, vou ficar aqui passeando no palácio. O que aconteceu com ele? Ele olhou lá no banheiro do vizinho, não foi nem pela fechadura, mas foi pro telhado, viu Betseba, acabou a alegria de Davi. Então, mas mente vazia não presta. Ocupa ela com coisas boas. Não fica pensando em se vingar, não fica pensando em coisas ruins, nas más notícias, as pessoas que se machucam. Não fique maquinando, não. Pense em coisas boas. Quer uma dica? Eu vou morar no céu. Eu posso ver aquelas ruas, aquelas praças, aquela mansão celestial que o Senhor tem preparado para mim. É lá que eu vou morar. Você vai ver que você vai se alegrar, você vai dar glória a Deus, você vai começar a falar em línguas, cheio de alegria, cheio de alegria. Ocupa a tua mente com coisa boa. Para de pensar no teu pastor, que as pessoas pensam no pastor, só pensa mal do pastor. O pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor não fez isso, o pastor não faz aquilo. Faça o contrário, agradece a Deus. Eu sei que meu pastor não é grande coisa, mas louvado seja Deus pela vida dele. Muda essa perspectiva de visão. Ponham em prática. Está lá no verso 9 lá. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. É Paulo que está falando, tá, Márcio? Não é eu não, é Paulo. Que viram em Paulo. E o Deus de paz estará com vocês. Pratique. A palavra de Deus não pode ficar somente no externo, aquilo que é externo, né? Não, a gente tem que praticar ela, tem que vivenciar ela com todas as nossas forças. Mas pratique. A palavra de Deus, ela sempre vai dar um desafio para nós. Ela sempre vai desafiar. E os desafios não são fáceis muitas vezes de se cumprir, não. Não é não. A palavra nos desafia em coisas grandes, que é difícil muitas vezes para nós. Senão não seria um desafio. Aí seria fácil para se cumprir.
mas a palavra de Deus é um desafio para nós praticarmos. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, a tua presença se faz real nesse lugar, Senhor. A alegria, Senhor, que alcança o nosso coração, Pai amado, me faz crer que o Senhor se faz presente nesse lugar. Essa alegria que contagia o nosso coração, sobe a nossa mente, sobe ao nosso corpo, a nossa alma, Senhor. Essa alegria que nos constrange, essa alegria que nos faz movimentar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é ministrada em nossos corações. Dai-nos força, dai-nos graça, Senhor, para que venhamos verdadeiramente praticar a tua palavra, para que verdadeiramente nós venhamos aceitar, Senhor, o desafio que é a tua palavra em nossas vidas, em nosso ministério, em nosso casamento, na nossa vida do cotidiano. Dá-nos força, dá-nos uma capacidade sobre-humana, Senhor, uma capacidade divina, para que possamos com sabedoria, Senhor, meu Deus, a aceitar os teus desafios e fazê-lo cumprir em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Eu creio sim, Pai amado, que o Senhor já falou ao meu coração, falou também ao coração dos meus irmãos, através do teu louvor. Mas eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós, ó Deus. Eu creio que o Senhor tem mais para mim e para o teu povo. Que nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. No nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que rouba dos nossos corações, dos nossos ouvidos espirituais, a tua palavra. Leva cativo, Pai amado, a cada coração que aqui está. Leva cativo a cada pensamento, Pai amado, em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que lhe rouba a tua presença, caia por terra, no nome de Jesus. Sai preocupação, sai medo, sai dívida, sai dúvida, no nome de Jesus. Que o povo verdadeiramente seja livre para ouvir e obedecer a tua palavra de bom grado. Assim nós cremos no nome de Jesus, amém. Meus amados, nesta manhã, na qual nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, o que é um motivo de alegria para nós. Sempre digo para os irmãos que isso daqui é um momento do qual nós estamos ensaiando, estamos preparando. Ô Ana, é teu pai que está aí? Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você. Eu não lembro o nome dele. Albertinho? Então, pertinho está o Senhor. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Faz tempo que ele não consegue comparecer na igreja, mas os irmãos têm levado a ceia lá, ministrado a ceia para ele lá. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nessa manhã, amados, nós estamos aqui reunidos para mais um ensaio daquilo que está para acontecer lá no céu. Amém? A gente vai ensaiando, um dia vai ficar bom. Quando ficar bom, a gente vai colocar em prática lá no céu. A ceia é um momento da igreja, é um momento para os irmãos, um momento para os crentes em Jesus. Assim nós queremos. A ceia não é para qualquer um. A ceia é para quem crê. A ceia é para quem verdadeiramente faz parte da família de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia, lembra? Na noite de quinta-feira, ele instituiu a ceia. Quem estava com ele? Somente os apóstolos. 12 apóstolos estavam com ele. Depois um teve que sair de fininha porque não estava bem com ele. Foi Judas. Mas ele tinha mais de 70 discípulos que o acompanhavam, que estavam com ele. Mas na ceia, somente 12 estavam com ele. Então existe uma particularidade da parte de Deus para aqueles que participam da sua mesa, participam da ceia do Senhor. Então, meu amado, se você tem o privilégio de participar da ceia do Senhor, é porque Deus tem um particular com você. Você crê nisso? E amados,
Quero dizer para vocês que não foi num domingo que o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Foi numa manhã de domingo. Foi numa manhã de domingo. Depois de uma sexta-feira angustiante, uma quinta-feira angustiante, onde ele já começou a sofrer antecipadamente, porque ele sabia o que esperava, sabia o que lhe aguardava. E na sexta-feira, o seu martírio começou de madrugada e foi até meio-dia, no momento que ele foi crucificado, e ficou na cruz até 3 horas da tarde, mais ou menos, até morrer. Sufoco que ele passou. Mas no domingo, primeiro dia da semana, de manhã, a pedra foi rompida e Jesus ressuscitou. Aleluia, alegria. Eu acredito que houve uma alegria naquele momento. Os anjos se alegraram, os seus discípulos, os seus apóstolos se alegraram posteriormente, mas foi no domingo que houve uma grande alegria no coração daquelas pessoas, porque até então eles estavam com medo, até então eles estavam entristecidos, porque se fizeram isso com o mestre, quem dera nós. Se caçou e matou o pastor, quem dera as ovelhas. Tanta verdade que eles se trancaram dentro do quarto e ficaram presos lá, com medo. Quando Jesus chega, entra no quarto que nem um fantasma. Um quer pular a janela, outro quer quebrar a porta, quer arrebentar a porta, outro quer esconder debaixo da mesa, que é um fantasma. Eles não esperavam por aquele momento. E o que Jesus falou para eles? Paz seja convosco. Aleluia. Eles ouviram a voz do mestre, sabiam que era ele. Houve um momento de alegria, de euforia no coração daquelas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Alegria. A alegria. Paulo chega a dizer lá no verso 4, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre, não é de vez em quando. Alegrem-se sempre, não é quando der. Alegrem-se sempre, não é quando tudo vai bem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi: alegrem-se. Quero falar sobre a alegria do cristão, a alegria do crente. Será que dá para a gente se alegrar constantemente? Kátia, vos pergunto. Será que a gente consegue ser alegre 24 horas por dia? George, você sabe dizer se a tua esposa é alegre com você? Deixa para lá. Alegria. Será que a gente é algo constante, permanente? A palavra de Deus é imperativa. Alegrem-se. Alegrem-se. Ele não diz: quando der para vocês ter uma risadinha, vocês dão uma risadinha. Quando dá para você ser um pouquinho alegre, seja alegre. Não. Ele diz: alegre-se, sempre é imperativo. É um mandamento. A alegria na vida do cristão é um mandamento. Mandamento. E se nós não somos alegres, se é um mandamento, nós estamos em pecado. Segundo a palavra de Deus, é impossível o crente não ser alegre. Segundo a palavra de Deus, pelo que Paulo nos orienta, sede sempre alegres. Sempre alegres. A alegria que Paulo faz aqui, a forma da qual ele coloca, de forma imperativa, é a mesma forma da qual Malaquias coloca lá o dízimo. Trazei. Está mandando? Não está mandando? Está mandando ou não, igreja? Trazei. Alegrem-se. Está mandando.
Manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Eu tinha esquecido isso. É um mandamento. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, se Paulo, homem de Deus, diz, manda com que nós sejamos alegres sempre, é porque dá para ser alegre, amados. Deus falou para Abraão: Abraão, ser perfeito. Foi o que Deus falou para Abraão? Ser perfeito na minha presença. O homem consegue ser perfeito? Mas Deus mandou ele ser perfeito. Se ele mandou, é porque dá para ser perfeito. É verdade que quando você chegar à unidade de varão perfeito, você foi arrebatado. Então continue assim em obra, assim que é melhor. Você dá um tempo aí. Então a alegria, amados, é um mandamento. E eu quero dizer para você que a alegria no Senhor é um mandamento. Quem tem Jesus é alegre. Quem não tem Jesus não é alegre. Porque Jesus é a nossa alegria. Alegre-se no Senhor. Ou seja, então a nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não é momentânea, porque a nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é a tua alegria, meu amado. Ele é a nossa alegria. Ele pode todas as coisas. Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Consolador. Ele é a tua alegria. Ele pode restituir tudo, todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o transformador. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele é Rei, Ele governa em todas as coisas. Jesus. E Ele é a nossa alegria. O nosso Deus, amado, é um Deus tremendo. Eu estava lendo sobre segundo Samuel, capítulo 10, se não me engano, onde quando vinha Davi com os seus soldados, ele vinha de uma batalha, vinha de uma guerra, chegou cansado, e quando ele chega na sua cidade, Ziglag, chega lá, estava tudo queimado, tinham levado tudo dele, as duas mulheres que ele tinha. Ele ficou inconformado, ele devia ter dado graças a Deus, as duas mulheres, mas ele ficou inconformado, ficou bravo, ele ficou triste, abatido, e ele ouviu um murmúrio, o povo já murmurando: vamos apedrejar Davi, que é por causa dele, ele que está me conduzindo, ele é o responsável por essas coisas. E Davi coça a cabeça, e ele ora a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás desses bandidos que saquearam os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas mulheres, os nossos bens, ou eu vou me dar por vencido, ou eu vou deixar com que tudo isso aconteça? O que eu faço? Reage, Davi. Deus disse a ele: reage, Davi, porque certamente você alcançará esses bandidos, e certamente eu te restituirei todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de restituição. Nosso Deus é um restituidor. Ele pode restituir a tua alegria, Ele pode restituir o teu casamento, Ele pode restituir as suas finanças, Ele pode restituir a tua saúde. Nosso Deus é um Deus restaurador. Mas na vida, amados, existem alguns momentos que a gente passa na vida que é complicado, que tentam nos roubar essa alegria que nós temos, tentam nos surrupiar
essa alegria que é Cristo em nós. Eu quero falar aqui, amado, um dos ladrões da alegria. Esse título aqui foi do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, esses 4 livros que ele escreveu, dando referência a esse tema, os ladrões da alegria. Eu fiz aqui um esboço rápido desses livros, dos quais eu quero compartilhar com os irmãos. Aquilo que rouba a nossa alegria, aquilo que muitas vezes tenta nos roubar de Jesus Cristo, nos tirar da presença de Deus. Se a alegria é um mandamento, se a alegria é imperativo na vida do cristão, então ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Quando a Bíblia fala de sermos felizes, não é você ser que nem uma hiena. Não, nada disso. É satisfação no coração, é satisfação na alma. Alguns ladrões que tentam muitas vezes roubar as nossas alegrias, um desses ladrões se chama circunstâncias. Paulo chega a dizer lá em Filipenses 1,12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Aí se a gente perguntar para Paulo, o que aconteceu, Paulo, com você? O que foi que aconteceu na sua vida? Porque as circunstâncias da vida, mas ela não avisa que vem, não. As circunstâncias da vida, ela vem de uma hora para outra. Eu costumo dizer para os irmãos que a vida da gente é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe do dia amanhã. Ninguém sabe o que estava acontecendo daqui uma hora. Você pode até se programar. Lá em casa agora já tem uma picanha preparada. Lá em casa tem um almoço preparado, macarronada da mama que está preparada para mim. Daqui uma hora eu vou comer. Daqui quase uma hora. Você não sabe se vai acontecer realmente do jeito que você está programando, porque a vida da gente nos traz surpresa. Quem espera passar pelo desemprego? Quem espera passar por uma enfermidade? Quem espera se quebrar financeiramente? Quem espera passar por umas atribulações no meio do casamento? Você casou para ser feliz ou não? O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com você, Paulo? Quero que saibam, irmãos, que é aquilo que me aconteceu. O que aconteceu com Paulo, mas foi abandonado na sua terra natal, passou por tribulações, foi chicoteado, seu navio naufragou, foi mordido por uma cobra, dando tanta paulada em Paulo, tanta pedrada em Paulo, que jogaram ele para fora da cidade, para os cães comer ele. Tanta coisa atingiu esse homem, tantos flagelos aconteceu na vida desse homem, fatalidades que muitas vezes acontecem também na nossa vida, circunstâncias da vida. Eu vejo para minha irmã, quando eu olho para minha irmã que estava falando para vocês, quando eu olho para alguns anos atrás, quem imaginava acontecer isso com ela? Quem esperava que acontecesse isso com ela? São circunstâncias da vida. Isso muitas vezes tenta roubar a nossa alegria, as brigas no meio do casamento, os nossos filhos muitas vezes nos decepcionam. Aquele filho que você criou com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, se esforçou para fazer uma faculdade, se esforçou para... A nossa obrigação como pai é essa, mas a gente faz isso com carinho, não por obrigação. Mas chega numa certa idade, ele se desbanca, vai para um lado, vai para o outro, vai para os caminhos dos quais você jamais preparou para ele. Isso nos decepciona. São as circunstâncias da vida. Paulo também passou por essas situações, circunstâncias da vida. Isso tenta roubar a nossa alegria. Mas eu vejo na vida de Paulo um homem cheio do poder de Deus. Eu vejo na vida de Paulo um homem cheio da graça de Deus. Que o cargo que ele ocupou como ministro do Evangelho, passar pelo que passou e ainda alcançar a vitória, manter-se firme na fé, tem que ser um homem cheio de Deus, tem que ser uma mulher cheia de Deus, porque as circunstâncias da vida muitas vezes tentam fazer nos desanimar, nos roubando a alegria de servir a Cristo.
Tem um escritor de um livro, ele relata que ele era criança e ele viu a sua mãe tricotando. Eu lembro que minha mãe usava um negócio redondo que fazia tricô. Você lembra, Betânia? Não sei se você chegou a ver. Hã? É o quê? Bastidor? É bastidor? É? Então existe mesmo, né? Não é coisa da minha cabeça. Era um negócio redondo, assim, que eu lembro que minha mãe fazia tricô. Ficava tudo trançado o pano ali, ficava. E esse escritor, ele relata que ele estava vendo a mãe dele, criança, ele é criança vendo a mãe. Ele sentado no chão e a mãe tricotando aquele pano. Ele olhava por baixo e não entendia nada do que estava acontecendo. Por quê? Aquelas pontas, tudo puxadas, aqueles nó, aqueles rolos. Ele olhava, o que minha mãe está fazendo? E ele questionou a sua mãe. Falou, mãe, você está fazendo tudo errado, mãe. O negócio está tudo errado, estou bagunçado, estou olhando aqui um pedaço de fio para um lado, nó do outro, nó daqui, nó dali. Eu não estou entendendo o que você está fazendo. A mãe dele tão carinhosamente, catou esse menino e colocou no seu colo. Falou, olha aqui. Sentado no colo, ele olhou, e ele pôde ver o que ela estava fazendo. Viu as flores das quais ela estava tricotando, as folhas das quais ela estava tricotando, a árvore da qual ela estava tricotando. Aí ele entendeu o que a mãe estava realizando, o que a mãe estava fazendo. Nós muitas vezes também nos sentimos nessa mesma posição. Não estamos entendendo o que está acontecendo. Por quê? A nossa perspectiva é de um ângulo diferente. Quando olhamos, estamos aqui embaixo, olhamos e não entendemos, não compreendemos. Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Qual é o propósito? O que eu fiz para merecer tanta coisa? Porque nós não entendemos, porque vemos da perspectiva humana. Mas um dia você vai sentar no colo de Deus. Um dia você vai sentar no colo dele e ele vai fazer a mesma coisa com você. Filho, olha lá, talvez você não entendeu o que eu estava querendo fazer, mas o que eu estava querendo produzir na tua vida, o da pobre, era eu quem estava conduzindo, era eu que estava dirigindo, era eu que estava te guiando, era eu que estava te sustentando. Mas somente quando nós passamos a ver pela perspectiva de Deus, nós vamos entender o agir e as circunstâncias da vida de Deus. Paulo, um homem que servia a Deus, um homem temente a Deus, um homem cheio de Deus, passou por todas as tribulações que passou, e não se achou direito nenhum, porque ele fez isso ou porque fez aquilo. Nós muitas vezes achamos que somos cristãos. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu vou lá, eu dou o dízimo, eu vou lá, escuto o pastor falar, eu vou lá, eu canto, eu não mereço passar por isso. Senhor, você esqueceu de mim. Senhor, você está me tratando de uma forma errada. Senhor. Paulo nunca pensou assim, porque ele tinha uma visão, e a perspectiva dele não era uma visão humana, a perspectiva dele era uma visão divina, era uma visão de Deus. Mude a perspectiva da tua visão. Se você está passando por uma situação difícil, um momento complicado, mude a tua perspectiva. Deixe de olhar com os olhos humanos e olhe com os olhos de Deus, e você vai entender o agir de Deus, o propósito de Deus, e a alegria no teu coração vai ser restaurada no nome de Jesus. Circunstâncias da vida, todos nós estamos sujeitos a ela. Não tem bom, não tem Pedro, não tem Maria, não tem José. O mal vem para todos. O mal vem, o dia mal vem. Efésios capítulo 10, também Paulo falou, mal, o dia mal vem para nós. Uma hora ele chega e tenta nos roubar a nossa alegria. Jó, um homem, perdeu tudo, mas quem estava guiando a vida dele era Deus, amados. Deus tinha proposto a vida daquele homem. Ele chega até a amaldiçoar o dia da sua vida, o dia do seu nascimento. Nós também muitas vezes falamos bobagem também para Deus. Mas eu quero dizer que Deus, quero dizer para você, meu amado, que Deus está no controle de todas essas coisas. O que Ele está fazendo agora talvez você não entenda, mas lá na frente você vai entender em nome de Jesus. Perspectiva de vida. São ladrões do nosso coração, ladrões da nossa alegria. Outro ladrão, não, amados, que nos rouba a alegria, são pessoas. São pessoas, não são coisas que nos roubam a alegria.
São pessoas. E vou dizer para você, que é a pessoa que está mais perto de você, aquela que está mais próximo de você, que às vezes também te rouba a tua alegria. Porque, amados, a gente há de entender uma coisa, vamos chegar aqui no consenso. Você machuca pessoas, ou não? As pessoas me machucam, eu também machuco pessoas, e sou bom nisso. Não, meu, só não. Mas isso é o natural. Às vezes você está com giraia, vamos dizer que está com outra coisa, né? Está sangue à flor da pele, fala coisas que as outras pessoas se sentem machucadas, se sentem ofendidas. Pessoas nos machucam. Pessoas muitas vezes tentam nos roubar a nossa alegria, a nossa comunhão, o desejo, a vontade de louvar e cantar e ler a palavra de Deus. Pessoas nos roubam muitas vezes. Mas uma coisa a gente tem que botar na nossa cabeça, nossa mente: o perdão é uma prática. Viu o que aconteceu com Evódica e Síntike? As duas quebraram o pau na igreja de Filipos. Quebraram o pau lá. Essas irmãs, olha, que Paulo teve que intervir, que a coisa estava feia lá. Domingo que tinha cantina, quando tinha cantina, era a City que cuidava da cantina, a Evódica não vinha não, foi eu. Quando era a Evódica que cantava na igreja, a City falou, não, estava um racha, porque não se perdoava uma outra, estavam bronqueadas um com o outro, duas irmãs. Eu sei que aqui, nesta igreja, não tem dessas coisas. Vou profetizar aqui em nome de Jesus. Onde tem pessoas, amados, onde tem pessoas, e não tem jeito de escapar delas. Da mesma forma que você machuca, muitas vezes você também é machucado. Mas uma coisa que nós devemos desenvolver é o perdão. Perdoar não é humano, perdoar é divino. Perdoar é divino. A gente perdoa porque a gente é bonzinho? Não. É o sentimento de Deus, é graça de Deus. E a gente deve perdoar as pessoas que machucam a gente? Deve. Irmão, eu estava lendo aquela parábola, acho que é Mateus capítulo 18, se não me engano, que fala do rei que perdoa o seu devedor. Hã? Lucas 18. É. E conta essa parábola. E essa parábola, que para mim não é uma parábola, é uma hipérbole, ou seja, um exagero. Jesus está mostrando um exagero, coisa que é impossível acontecer. Fala que ele leva para o seu senhor 100 denários. Acho que é 100 denários. 100 denários. Ah, está aqui, ó. Eu peguei, quando eu estava lendo lá naquela Wikipédia, eu vi que, aí a gente acaba entendendo o que quer dizer aquela parábola, essa hipérbole, que é essa passagem. Um devia 10.000 talentos para o rei, para o seu senhor, e o conservo dessa pessoa devia 100 denários. Eu fui buscar transformar os valores. A Wikipédia, ela dá direitinho esses valores, para a gente poder ter uma noção daquilo que Jesus está falando, trazendo para os nossos dias e miúdos hoje, amados. Se você quiser, você vê lá na Wikipédia, tá? Não vou falar em detalhes para você não. Vai ler, vai estudar se quiser. Mas 10.000 talentos, que é aquele que devia para o seu senhor, hoje seria em torno mais ou menos aí de
3 bilhões de dólares. Quem fala isso é a Wikipédia. Você achar que estou mentindo sozinho. Se está mentindo, lá é a Wikipédia, tá? Mas esses 10 mil talentos que esse homem devia para esse homem, 3 bilhões, Rogério, de dólares. Se você transformar em real, é dinheiro que não acaba. O Lula não tem esse dinheiro para pagar. Hã? Quanto? 10 milhões? Bilhões? 10 bilhões, 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Por isso que é uma hipérbole, é impossível pagar. Não tem como pagar. E sabe quanto que é 100 denários? 5 mil dólares. Olha a diferença da dívida de um para o outro. Aquele que tinha para receber 3 bilhões de dólares, perdoou a dívida. Agora aquele que tinha que perdoar a dívida de 5 mil dólares, ele não perdoou. A discrepância. Sabe que a gente consegue pagar uma dívida de 3 bilhões de dólares? Não consegue. É impagável. Assim também é a dívida da qual Deus te perdoou. Porque a tua dívida com Deus ela é impagável. Porque Jesus fala assim, ó, assim Deus vai fazer com vocês, se vocês não perdoar aquele que te ofende. Porque nós não tem como pagar. Aí que a gente cai na realidade, a gente entende o que é o perdão. É impagável. O nosso perdão, nossa dívida para com Deus é impagável também. E é uma prática, amado, da qual Deus deu para nós, para que nós venhamos imitá-lo. Jesus foi esbofeteado, foi crucificado, levou bufetada na cara, e lá na cruz, o que ele fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdão. Pessoas nos machucam, e a gente tem que praticar o perdão, a prática do perdão. Ele não merece? Não. Você também não merece perdão. Eu também não mereço perdão. A minha dívida é impagável com Deus, mas Ele me perdoa. Perdoa teu irmão também. Pratique o perdão. A falta de perdão, amados, traz enfermidade. A falta de perdão nos traz doença. E eu vou falar para você, é o pior inimigo que você tem. Quando você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar 1 litro de veneno, achando que aquela pessoa vai morrer. Quem vai morrer? Hã? Quem está bebendo 1 litro de veneno, não é? Isso é falta de perdão. Perdoa. Pessoas tentam nos roubar a nossa alegria, tentam nos roubar a nossa comunhão, tentam nos roubar o prazer de estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus com alegria. Pessoas fazem isso. Não são coisas, mas pessoas. Mas para quê? Para que você pratique aquilo que Deus de exemplo para você. É o perdão. Aprenda a perdoar teu irmão. Aprenda a conviver com pessoas. Entenda o teu irmão. Busque entender o teu irmão. Ele está com cara feia. Vai ver porque ele é assim mesmo. Agora você vai implicar com ele por causa da cara feia dele? Né, Dolores? Baldinho então nem fala. Não, a gente está passando por uma situação difícil. Brigou com a mulher essa noite. Dormiu no chão, dormiu no sofá, não sei. Compreenda o teu irmão, busque entender o teu irmão. Seja compassivo com o teu irmão. Seja paciente com o teu irmão. Aprenda a perdoar. Aprenda a entender as pessoas, porque elas são igualzinhas a você, porque você também machuca pessoas, porque você também ofende pessoas. Aprenda a perdoar teu irmão. São circunstâncias. É um dos ladrões que nos salva, que nos tentam roubar a nossa alegria. Circunstâncias da vida, pessoas. Outra coisa que tenta roubar a nossa alegria é dinheiro. Oh, dinheiro. Paulo chega a dizer assim:
O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho de que é vergonhoso, e só pensam naquilo que é terreno. Eu quero, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer a diferença. Dinheiro, amados, é o motivo de discussão em muitos lares. Dinheiro é o banquete de muitas mesas, muitas sobremesas e muitas mesas de muitos lados. Discussão do dinheiro. Não importa se ele tem muito ou se ele tem pouco, se não tem nada, ele vai discutir sobre o dinheiro. Na tua casa aconteceu isso alguma vez? Não? Só na minha? Aí também aconteceu também? Aleluia. Pensei que era só eu que acontecia na minha casa. Aquela fartura. Irmãos, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro é uma maldição. Como pode? É bênção ou maldição? Dinheiro é uma bênção quando você tem domínio sobre ele. O dinheiro é uma bênção quando você faz ele trabalhar a teu favor. Ele é uma bênção, porque não é ele que te conduz, é você quem conduz ele. Tem muitos casamentos que se desmancham, tem muitos casamentos que se desfazem, pessoas brigam por causa de dinheiro. Dinheiro é espiritual, dinheiro é mamão, e mamão exige um altar, mamão exige um sacrifício, e muitas pessoas lutam por ele, brigam por ele, aí ele passa a ser maldição. A Bíblia chega a dizer que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que faz de tudo por causa do dinheiro. Deixa a família, deixa o ministério, deixa de vir na igreja. Não, eu tenho que trabalhar, não, que eu tenho que ganhar dinheiro, não, por causa do dinheiro. Vou dizer uma coisa para você, amados. Pessoas aqui, talvez da minha idade, saibam e me entendam, preciso correr. Há uns 50 anos atrás, 70 anos atrás, mais ou menos, não sei, 100 anos atrás, sei lá, não é da minha época, lógico, né? Mas as pessoas trabalhavam menos. Um pai de família sustentava a casa dele e tinha 10, 12 filhos. É um negócio de, não sabe? Oh, Jesus. Verdade, irmãos. As pessoas trabalhavam menos, um pai sustentava a família, e era caso de orgulho. Lá em casa quem trabalha sou eu, lá aqui em casa quem bota pão na mesa sou eu. Isso orgulhava disso. E era normal. Era normal uma mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Era normal. A mulher dá banho, dá comida, hoje tudo terceirizado. Mas com o passar do tempo, um só já não é o suficiente, é os dois que têm que trabalhar. É ou não é, irmãos? Os dois têm que trabalhar, porque você não dá conta. É prestação disso, é prestação daquilo, é prestação daquele outro. Eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar. Por quê? Uma sobrecarga que é colocada sobre nós. E quem faz isso? A sociedade, a economia. E a gente cai nela. Vou dizer para você que as empresas que existem hoje, tem empresas, irmãos, que são mais ricas que países. Você acredita nisso? Eu não sei se a Toyota, ela tem mais dinheiro, parece que a Ásia. Acho que é a Toyota, mais rica do que um país, uma empresa. O dinheiro está na mão de poucas pessoas. O grosso, 70% do dinheiro grosso está na mão de poucas pessoas. E essas empresas são máquinas que trabalham 24 horas e faz com que você trabalhe 24 horas por dia, porque elas produzem e você precisa consumir, precisa gastar. E elas não querem saber se você tem família,
Ela não quer nem saber se você precisa ir para a igreja. Ela não quer nem saber. Não quer nem saber. Ela quer o dela. Mamão. Dinheiro. Por isso, meu amado, o dinheiro muitas vezes tenta roubar a nossa alegria. Ao invés de você ser escravo dele, seja senhor do teu dinheiro. Governa ele com sabedoria. Peça santidade ao Senhor. Porque o dinheiro é espiritual, mas se Jesus chamou de mamão, é porque tem alguma coisa nesse meio. Mamão é o Deus da riqueza. É um Deus. E ele tem um altar. E ele exige sacrifício. Por isso, meu amado, vai o conselho: não se deixe dominar pelo dinheiro. Domine ele. Faça ele trabalhar a teu favor. Faça ele trabalhar enquanto você dorme. Descansa. Confia. Porque o teu Senhor, o teu Deus, que é Jesus Cristo, é provedor de todas essas coisas. Mas seja sábio. Seja sábio. E por último aqui, amados, ansiedade. É o último ladrão. Ansiedade mata. Quem está empregado tem medo de ficar desempregado. Quem está trabalhando na empresa, ai, se meu irmão está embora, eu estou na roça, tanta conta para pagar. Tanto sapato tem em casa, tem que pagar aquele sapato, o cartão estourou tudo. O que está desempregado, rapaz, se não arrumar um emprego, eu estou na roça. Ansiedade, preocupação com o dia da manhã. Tem pessoas que deixam de viver hoje, porque está preocupado com amanhã. Sabe quando o amanhã vai chegar? Nunca. Amanhã nunca chega mais. Parou para pensar? O amanhã nunca vai chegar. O amanhã, que era ontem, é hoje. E o amanhã de hoje? Amanhã, que amanhã nós estamos lá. Tem pessoas que deixam de viver o presente, deixam de viver bem com a família, deixam de passear com a família, deixam de comer bem com a família. Está preocupado. Está preocupado com as coisas do amanhã. Ansiedade. Lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você também, Clícia. Em nome de Jesus, que está com o barrigão. Ele cuida de você, meu amado. Confia nele. Jesus é bom. É nós que muitas vezes tem que colocar o pé no chão. Deus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para você. Descanse teu coração e fique em paz. Em nome de Jesus, amado, não deixe nada dessas coisinhas para roubar a tua alegria, que é Jesus, teu coração. Pelo contrário, vamos fazer que nem a Polícia Federal está fazendo agora aí. Está botando todo mundo na cadeia. Vamos pôr também esses ladrões de alegria na cadeia. Vamos aprisioná-los, vamos repreendê-los em nome de Jesus. Aquilo que tem roubado a tua alegria, aquilo que tem roubado a tua comunhão, o desejo de estar na igreja, o desejo de estar louvando a Deus. Em nome de Jesus, vamos prender esses ladrões aí, botar eles na cadeia. Amém, igreja?